Bora, Everton. Everton, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o ronco, Everton. Se você ronca, presta atenção nessa live. Eu vou explicar quais são os motivos do ronco e a partir daí você vai investigar por que é que você ronca e o que você tem que fazer para diminuir o ronco. Edu Gomes também está aí na área. Seja bem-vindo, Edu. Espero que você goste da nossa live e acompanhe. Pronto. Priscila e Marcos não roncam, mas pode ter alguém na família que ronque. E é bom você ter essa informação. Caso você vá para algum lugar que for dormir, esteja alguém roncando, você já dá uma dica, ó, aprendi com o rei do colchão. E você não vai roncar mais se você seguir esse passo a passo. Então eu vou começar, para não tomar muito tempo de vocês. Primeiro, falar o que é o ronco, né? O ronco ele é um distúrbio do sono. Por que o ronco ele acontece? Essa zoada que você escuta mesmo quando a pessoa está roncando, ela é um ruído provocado pelo estreitamento ou pela interrupção da passagem do ar no nosso sistema respiratório. Então essa zoada é nada mais nada menos do que o ar que nós respiramos durante o sono, ele está sendo interrompido ou está sendo restringido, a passagem dele está sendo restringida. Seja bem-vinda, Maria Santos, estamos falando sobre o ronco. Então, a gente tem que identificar, para acabar com o ronco, quais são os motivos dessa restrição, desse estreitamento do sistema respiratório. Para você ter ideia, é tão grave o ronco em alguns casos que a pessoa pode ter uma parada cardíaca por causa do ronco. É claro, casos extremos, mas isso pode vir a acontecer. Geralmente os homens, por causa da nossa própria fisiologia masculina, nós temos mais propensão ao ronco do que as mulheres. Então, homens, todos os homens deveriam assistir essa live, porque o homem ele está mais predisposto fisiologicamente a roncar do que a mulher. Como é que o ronco acontece, né? Geralmente, principalmente para quem dorme de barriga para cima. Quem dorme de barriga para cima, o que é que acontece? A gravidade ela acaba fazendo com que a nossa língua ela obstrua a passagem do sono. MB Sono Bom. Seja bem-vindo, MB Sono Bom. Estamos falando sobre o ronco. Boas vendas aí, viu? Boas vendas aí. A gente se viu ontem na live da Vivenda de Colchões, se eu não me engano, você estava lá. Daniel, rei do bodybuild. Rei do bodybuild ronca. Fala aí, Daniel, pra gente ser ronca. Então vamos lá, continuando. Quando você dorme de barriga para cima, a gravidade ela puxa a sua língua e acaba tampando o sistema respiratório. Com isso, essa obstrução da passagem, como eu falei no início, é o motivo pelo qual você ronca. Então, eu trouxe aqui oito motivos, 8 possíveis motivos que estão causando o ronco na sua vida, na vida dos seus conhecidos e as causas desses motivos. Então, o primeiro motivo pode ser a obesidade. Então, para você eliminar o ronco, você deve perder peso. É claro, tem pessoas que são gordinhas e não roncam. Não é uma unanimidade. Mas assim, a grande maioria dos obesos, eles roncam. Por quê? Porque a gente imagina, né, que a concentração da gordura está na região abdominal, nos braços. Mas não, quando a pessoa ela acaba adquirindo um peso elevado, né, um peso acima do normal, né, elevado a palavra acima do normal, ele acaba tendo camadas de gordura em todas as partes do corpo, além do abdômen. E no sistema respiratório também, né? Na laringe, na faringe, nessa parte aqui. Ele acaba também engordando, vamos dizer assim, não sei se esse é o termo, mas acaba engordando e isso vai obstruindo a passagem do ar. E como obstrui o canal fica menor, você acaba ouvindo, as pessoas acabam emitindo esse som. Então, uma dica é perder peso. Uma das 8 dicas para você eliminar o ronco é perder peso. Os obesos eles são mais propensos a roncar justamente porque eles têm esse estreitamento das vias respiratórias. Segundo ponto é descobrir se você tem apneia do sono. Pronto, Priscila. Seu pai roncava muito e quando você pedia para ele virar de lado, ele parava. Justamente por isso. Porque o ronco, se você dorme de barriga para cima, o ronco ele é causado, vamos dizer assim, pela gravidade. A língua, ele faz com que o seu sistema, né, as vias respiratórias, elas fiquem tampadas, porque quando você dorme de barriga para cima, a língua ela cai para frente do sistema respiratório, né, das vias respiratórias, e impede que o ar passe. Então, se você dorme de barriga para cima e ronca,
pode ser apenas o efeito da gravidade. Então você passe a dormir de lado, que é a posição correta também indicada pelos ortopedistas, para que a sua coluna ela fique ereta. E você também vai eliminar esse problema do ronco, porque a língua não vai mais obstruir a passagem das vias respiratórias. Segunda dica é: descubra se você tem a apneia do sono. A apneia do sono ela é uma doença mesmo que relacionada ao sono, então aí tem que ser tratada por um otorrino, por um pneumologista ou por um neurologista. Na verdade, se for apneia, é o neurologista que vai tratar. Então, a apneia, o que é que a apneia causa, né? A apneia ela causa a redução da oxigenação do sangue. Então, com isso, você pode até ter uma parada cardíaca porque você não está levando oxigênio para o sangue, para as células respirarem e para você fazer com que o sistema cardiorrespiratório funcione. Então, se não tem oxigênio, eu posso ter uma parada cardiorrespiratória. Então, isso é muito importante. No início, quando eu falei sobre ter problemas cardiorrespiratórios por causa do ronco, é verdade, porque na apneia do sono você obstrui a passagem do ar, passa menos oxigênio para o sangue, coração não bate tão legal, sistema respiratório não funciona tão legal, você pode ter uma parada cardíaca. Então, é muito importante. Se você ronca, se preocupe com o ronco. Terceiro ponto, modere o consumo do álcool. Tem pessoas que não roncam e quando bebem, eles acabam roncando. Por quê? Porque o álcool, ele relaxa toda a musculatura. Quando você bebe, você percebe, né, que você não fica tenso, né, musculatura corporal, braços, pernas, você acaba relaxando e acaba até cochilando mesmo. O álcool, ele tem essa propriedade de tornar os nossos músculos mais relaxados. E isso acontece com os músculos internos também do nosso corpo. Então, quando eu relaxo esse músculo aqui, os músculos aqui da região do pescoço, né, que fazem parte do sistema respiratório, eles não ficam rígidos e acabam diminuindo também a passagem do ar. E por isso você também ronca quando você bebe. Tratar as alergias respiratórias. O que é uma alergia? Uma alergia respiratória é uma inflamação. Então essa inflamação ela também acaba obstruindo a passagem do ar e você vai também roncar. É bem simples. O ronco é uma coisa, a obstrução da passagem do ar no sistema respiratório. Então você tem que identificar o porquê dessa obstrução, que pode ser por causa da obesidade, pode ser por causa da apneia, que eu já falei, por causa do consumo do álcool e também agora por causa da alergia respiratória. Então se você tem alergia, sua garganta inflama, trate essa inflamação porque ela pode ser a causa do ronco. O quinto ponto, que eu já falei aqui, é evitar de dormir de barriga para cima, porque a gravidade ela vai fazer com que a sua língua ela obstrua a passagem do ar, então você pode ter realmente essa... Michele chegou. Você vai fazer com que você ronque, então a gravidade ela vai impedir que o ar passe, porque a sua língua ela vai tapar, vamos dizer assim, né? Ela vai obstruir a passagem do ar. Então, essa é o quinto ponto. Sexto ponto, alinhe os dentes. Se a sua arcada dentária ela não está alinhada, se você precisa usar aparelho, se você não tem um alinhamento correto dos dentes, esse problema pode fazer com que você ronque. Então, por quê? Porque qualquer desalinhamento da arcada dentária pode impedir a passagem do ar, mais uma vez, no sistema respiratório, pode obstruir essa passagem e você vai acabar roncando. Então, a arcada dentária também influencia no ronco. E o sétimo ponto, identifique problemas anatômicos. Um dos problemas que eu anotei aqui é o desvio septo nasal. Tive que anotar porque eu trabalho para gravar. O desvio septo nasal, ele é tratado a partir da cirurgia. Então, você tem que identificar se você avaliou tudo isso, você não é obeso, ou você perdeu peso, se você descobriu que não tem apneia do sono, fez o teste da apneia do sono, você não está bebendo, não consome bebida alcoólica antes de dormir, você não tem nenhuma alergia respiratória, você não dorme de barriga para cima, você está com os dentes alinhados, aí a gente vai identificar problemas anatômicos. Você tem que procurar um especialista, um otorrino, para entender como é que está a anatomia do seu sistema respiratório e verificar se você tem alguma doença, como no caso aqui do desvio septo nasal. Esse desvio ele só é tratado com cirurgia. Então, se o seu problema é anatômico, se você já avaliou todos os outros 6 pontos que eu falei aqui e não resolveu,
pode ser que você tenha um problema anatômico. Então aí você tem que procurar um especialista para ele identificar, passar os exames para você ver qual é esse problema e a partir daí você vê se tem um tratamento ou se tem uma cirurgia. Oitavo ponto, que é um ponto também crítico, vamos dizer assim, que só os especialistas, os médicos, eles podem indicar, é o uso do dilatador nasal. Ele é utilizado para pessoas geralmente com a válvula nasal flácida. Então, se você tem a válvula nasal que fica por aqui flácida, que interrompe, né? Ela está flácida, então ela está molezinha. Então, ela está interrompendo a passagem do ar. Então, você coloca o dilatador nasal, que é um aparelho que pega mais ou menos aqui assim, e vai liberar a passagem do ar. Mas isso só é indicado no caso de pessoas com esse problema, que foram diagnosticadas com esse problema. Então, nada de você sair por aí comprando um dilatador nasal e colocando que pode lhe prejudicar. Você pode passar até ter algum problema, porque você está usando um equipamento, uma ferramenta, desnecessariamente. Então, recapitulando a nossa live, um resumo rapidinho. 1 a cada 8 pessoas ronca. Os homens eles estão mais propensos ao ronco do que as mulheres. 8 formas de você fazer para acabar com o sono. Perder peso, porque a obesidade ela acaba obstruindo as vias aéreas. Segundo, descobrir se você tem apneia, que a apneia é uma doença que já causa realmente o ronco. Você tem como tratar, como curar essa doença. Se você bebe antes de dormir, não beba, vamos moderar esse consumo, porque o álcool ele dilata, né, os nossos músculos, não é nem dilata, mas ele relaxa, a palavra certa é relaxa. Ele relaxa os músculos do nosso sistema respiratório e isso acaba obstruindo a passagem de ar. E essa obstrução da passagem de ar é que causa o ronco. Tratar as alergias, né, as inflamações respiratórias. A inflamação, a alergia, ela também obstrui a passagem de ar. Isso pode lhe causar ronco. Rainha do colchão na área. Evitar dormir de barriga para cima. Quando você dorme de barriga para cima, a gravidade, mais uma vez, ela vai fazer com que a língua ela tampe a passagem do ar, então não vai ter passagem do ar no seu sistema respiratório. E a partir disso, você vai começar a roncar. Então, nunca dormir de barriga para cima. Você está vendo a pessoa roncando, primeira coisa que você tem que fazer, coloque ela para dormir de lado. Se ela está dormindo de lado e continua roncando, então não é a língua que está obstruindo a passagem do ar. Opa, a rainha mandou uns olhinhos aí apaixonados. Tamo junto, rainha. Então, se a pessoa está de barriga para cima e está roncando, coloca ela de lado. Se ela parou de roncar, então foi a língua que estava tapando a passagem do ar, obstruindo a passagem do ar. Se você colocou ela de lado e ela continua roncando, então vamos ver se é obesidade, vamos ver se ela tem a apneia do sono, vamos ver se ela consumiu álcool antes de dormir, ela tem alguma alergia, alguma inflamação respiratória, também temos que avaliar se essas inflamações estão obstruindo a passagem do ar. Dormir de barriga para cima também, você coloca a pessoa de lado. O sexto ponto, temos que alinhar os dentes, porque a arcada dentária desalinhada, ela também pode causar obstrução da passagem do ar e com isso o ronco. Sétimo, identificar se você tem algum problema anatômico. O problema que eu até falei aqui, um exemplo é o desvio septo-nasal. Esse desvio septo-nasal só é tratado com cirurgia. É um desvio que existe no sistema nasal, né? Sistema respiratório. Então você tem que tratar esse desvio a partir de uma cirurgia, né? Ele é corrigido, não é nem tratado, corrigido a partir da cirurgia, para que o canal do ar ele fique livre. E o oitavo ponto, se você tiver flacidez nasal, você usa um dilatador nasal. Mas tudo isso, esses dois últimos pontos, né, o identificar um problema anatômico ou flacidez nasal, tudo isso acompanhado de um otorrino ou de um pneumologista. Então essa foi a nossa live de hoje, foi bem interessante, bem rica. Se você não pegou do início, eu vou deixar salvo aqui e vou deixar salvo também no nosso canal no YouTube, que é o Rei do Colchão BR. É só procurar o Rei do Colchão no YouTube que vai aparecer. Tem outros vídeos lá também. A gente já falou sobre mola, já falou sobre espuma, já falamos sobre os tipos de o ciclo do sono. Tem um conteúdo bacana para vocês. E finalizando aqui, quais médicos que podem lhe ajudar? Primeiro, tome esse parâmetro de avaliar esses quesitos que eu falei, esses 8 pontos para vocês, para depois você procurar um médico, porque uma mudança de posição pode te ajudar, uma mudança de comportamento, que é você não beber antes de dormir, pode te ajudar com ronco também. Uma perda de peso também pode te ajudar. Cristiane Brito, tudo bom? Minha cliente, tudo bem? Como é que tá? Cadê Patrick? Dormindo bem? O pessoal dorme no Proforça aí, um colchão excelente. E os médicos que vocês devem procurar. Se for uma apneia, né, uma obstrução por
por causa de apneias, você vai procurar um otorrino ou um pneumologista. Agora, se for uma apneia do sono mesmo, uma apneia que está relacionada ao sistema nervoso central, você vai procurar um neurologista. Então, são 3 os médicos que podem te ajudar a melhorar ou a eliminar o ronco: o otorrino, o pneumologista e o neurologista. Mas lembrando, antes de procurar um médico, faça essa pequena análise que eu te passei, esses 8 pontos para você analisar, porque você provavelmente não necessariamente vai precisar de um médico, apenas uma mudança de comportamento vai resolver o teu problema. E um recadinho que eu queria deixar aqui no final é que a gente está essa semana na loja do Rei do Colchão, com promoção em todos os colchões de mola. A gente está com a Semana da Mola na loja do Rei do Colchão. Então, se você está precisando de trocar de colchão, quer pegar um colchão de mola, colchão com as molas Nanolastic, mola ensacada, as molas mais sofisticadas e confortáveis do mercado, eu tenho. O Rei do Colchão e Ortobon Bahia, Ortobon Iraná, a gente tem esses colchões para você. A gente entrega em toda a Bahia sem cobrar frete. Entreguei em Itaberaba semana passada, vocês viram aqui. Entreguei em Salvador semana retrasada. Amanhã tem entrega em Feira de Santana. A gente tem entrega em toda a Bahia. Então vem para a loja do Rei do Colchão, aproveita para dormir melhor, porque não existe nada melhor do que uma noite de sono tranquila, uma noite de sono confortável. Ela recupera a tua energia para você viver no outro dia uma vida maravilhosa. Então se preocupe com a sua saúde. O colchão é o móvel mais importante da sua casa. Então vamos dar valor ao seu colchão. Quantos anos tem seu colchão? Quantos anos tem seu travesseiro? Tá na hora de trocar o colchão, tá na hora de trocar a roupa de cama. Compra um protetor impermeável, que ele vai impedir que os ácaros, as bactérias, eles caiam no seu colchão e você tem um problema respiratório. Esse problema respiratório vai te causar o ronco futuramente. Então era esse o recado que o Rei do Colchão queria deixar para você. Se você disser que me viu na live aqui, independente se você está assistindo ao vivo ou assistir depois, assistir no YouTube, você tem 5% de desconto em qualquer produto com a gente no cartão e 8% de desconto à vista. Esse foi o recado do Rei do Colchão. Semana que vem tem mais live. Tamo junto. Uma boa noite para vocês. Qualquer dúvida é só perguntar por aqui, viu?